Série D do Campeonato Brasileiro, já tem 14 times classificados para a quarta fase, para o terceiro mata-mata. O bicho vai pegar, galera. Ó, a gente teve agora há pouco, né, o resultado do Goiatuba em cima da equipe do Manauara, 2-1, porque o Manauara venceu o primeiro jogo lá do Goiatuba por 1-0 e perdeu em casa por 2-1. Nos pênaltis deu Goiatuba, e o Goiatuba está classificado, o Manauara está eliminado. No outro jogo aqui, ó, no Frei Epifânio, no primeiro jogo deu empate Imperatriz e Ferroviário 1-1. Mas em casa, o Ferrão, no Presidente Vargas do Ceará, o Ferroviário meteu 3-0 no Imperatriz e está classificado. Só para você ter ideia do confronto que já vai rolar, Ferroviário e Goiatuba na próxima fase. É o próximo confronto do Ferroviário com a equipe do Goiatuba. Vou trazer os jogos porque terminou agora mesmo, tá? O time do Guaporé enfrentando a equipe do Luverdense em casa. O jogo terminou agora. Eu vou trazer tudo da Série D do Campeonato Brasileiro. Os clubes classificados são 14, que ainda tem 2 jogos nessa segunda-feira. Mas vou trazer tudo para vocês e já aqui o confronto definido para que você possa já saber com quem seu time vai jogar no próximo mata-mata. Isso, se liga, fica no vídeo até o final. Fazer uma coisa, já deixa o like aqui, o joinha, o gostei, se inscreve se você curte o nosso conteúdo. E se você, claro, né, tá torcendo aí pelo seu time, tá bem, não tá? Olha, diz de onde você tá assistindo o nosso conteúdo, qual a cidade, qual o estado, qual o país, isso, diz qual o time, conta a sua história aqui pra gente, escreve aqui embaixo, dá essa moral. Mas não esquece de deixar o like, deixar o joinha, deixar o gostei. Alô, 13 de Campina Grande, hein? Que vitória do 13, hein? Isso! É, o 13 passou, meu amigo. O 13 tá na próxima fase. Que goleada da equipe do Asa, hein? Simbora! É, meu amigo, situação show de bola. E o ABC, hein? ABC não quis nem saber, goleou, meu amigo. Simbora, porque a gente tem Série D do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, claro, você vai conferir tudo, todos os jogos, galera, e os confrontos. Se liga! Vamos lá, então só recapitulando para você, só passando a limpa para você, né? A gente teve o Manauara perdendo em casa para o Goiatuba por 2-1, mas o Manauara tem vencido fora. Aí o que aconteceu? Nos pênaltis, Goiatuba 4, Manauara 3, passou o Goiatuba. No Presidente Vargas, a equipe do Ferroviário venceu a Imperatriz por 3-0, jogo nesse domingo. Como o Ferrão, tinha empatado lá em 1-1, passou o Ferroviário. Então o próximo confronto vai ser Ferroviário e Goiatuba, na quarta fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente teve no Bezerrão a vitória do Gama 2-0 sobre o Porto Velho, galera. E o que aconteceu? No jogo anterior, lá no Biancão, o Porto Velho tinha vencido por 2-0, então o Gama conseguiu o mesmo resultado, 2-0. A decisão foi para os pênaltis e o Gama passou. Venceu o Porto Velho por 5-4 nos pênaltis. Olha, esse jogo só vai acontecer nesta segunda-feira, hein? América, que venceu venceu o Trem fora de casa por 4-1 lá no Augusto Antunes, jogou lá e venceu por 4-1, agora joga em casa nesta segunda-feira, às 20 horas, eu acho que o América passa. Bom, terminou agora esse jogo, não está nem atualizado aqui, tá? Mas terminou esse jogo agora. Guaporé 0, Luverdense 0. E o que acontece, né? O que acontece... Deixa eu só dizer o seguinte, que o vencedor de América de Natal e Trem, quem passar de América de Natal e Trem, vai pegar o Gama, tá, galera? O cruzamento é com o Gama. Então, América ou Trem, acho que vai dar América, venceu 4-1 o jogo de ida, joga em casa. Então, América ou Trem jogando contra o Gama no próximo confronto, tá? Aqui, Guaporé e Luverdense empataram em 0-0 no Caçolão. Como o jogo lá no Passo das Emas foi 1-0 para o Luverdense, passou o time do Luverdense, hein? A Luverdense passou e vai pegar quem, ó? Meu amigo. Na Arena das Dunas, Casa de Apostas Arena das Dunas, ABC 3, Águia Marabá 0.
No jogo de ida, lá no Zinho de Oliveira, o Águia Marabá tinha vencido o ABC por 2-1. Mas o ABC não quis nem saber. Meteu 3-0 no Águia Marabá, jogando na Casa de Apostas Arena das Dunas. E olha, o ABC passou e vai pegar Luverdense, hein? Luverdense e ABC e Luverdense no próximo confronto. Vamos aqui porque, olha que jogo maluco aqui, galera. O Nacional venceu em casa, a equipe do Capital, lá no Colina, por 1-0. Aí no JK, o Capital conseguiu devolver o resultado. Venceu por 1-0 o Nacional. Só que nos pênaltis, o Nacional de Manaus passou pelo Capital 6-5 nos pênaltis. Ei, meu Deus do céu, hein? Simbora. Bom, na Ilha do Retiro, o Maguari perdeu para a equipe do Iguatu por 3-2. E no jogo da volta no Morenão, o Iguatu também venceu o Maguari por 2-1. Eliminou o Maguari e o Iguatu segue. O Iguatu vai pegar agora o Nacional de Manaus no próximo confronto, jogos de ida e volta no mata-mata, hein? Então, Iguatu e Nacional de Manaus na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E aqui, haja emoção, hein? Haja emoção no Amigão. O 13 venceu o Craque por 1-0. Só que no jogo de ida, lá no Genervino da Fonseca, o Craque tinha vencido o 13 por 2-1. O 13 conseguiu descontar, dar mesmo 1-0 aqui, tá? Então, a decisão foi para os pênaltis. E haja emoção, o 13 passou. 4-3, 13 em cima do Craque, o 13 passou. Olha, a Portuguesa do Rio de Janeiro está eliminada porque o São José empatou em 0-0 no Luso Brasileiro. Primeiro jogo lá no Francisco Noveleto, o São José venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1-0. Aí no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, tá? Portuguesa 0, São José 0, passou o São José. O São José vai enfrentar o 13 agora, tá? São José do Rio Grande do Sul e 13 na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E aqui, ó, vê que interessante, né? O Uberlândia foi lá no Amigão, em Campina Grande, e venceu o Serra Branca por 1-0. No Parque do Sabiá, Uberlândia e Serra Branca empataram em 2-2. Só que passou o Uberlândia porque tinha vencido lá no Amigão, em Campina Grande, por 1-0. Então, Uberlândia passou. Olha aqui, ó, Marcílio Dias e Portuguesa. Jogando no Canidé, a Portuguesa venceu o Marcílio Dias por 2-0. No jogo de ida, a Portuguesa tinha empatado com o Marcílio Dias lá no Gigantão das Avenidas em 1-1. Como a Portuguesa venceu por 2-0, passou a Portuguesa. E agora, Uberlândia e Portuguesa de São Paulo, hein, galera? Tradicional Portuguesa do Canidé, pois é. Então, Portuguesa e Uberlândia na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai acontecer nesta segunda-feira em CSA e Betim, às 20 horas. O primeiro jogo aconteceu lá no Independência e o Betim venceu o CSA por 1-0. Portanto, para passar o CSA precisa vencer por diferença de 2 gols, vencer por diferença de 1 gol para levar para os pênaltis. O Betim joga pelo empate, tá? E aí, deixa eu só dizer que no jogo lá no 19 de outubro, o São Luís venceu o Velo Clube por 2-1, tá? No jogo de ida, lá no Benitão, o Velo Clube também tinha vencido o jogo. Aliás, o Velo Clube venceu o São Luís por 2-1. Aí, no 19 de outubro, o São Luís deu troco, 2-1. E nos pênaltis, o São Luís passou e eliminou o Velo Clube. Então, o São Luís está classificado e vai pegar o vencedor quem passar de CSA e Betim. Quem passar de CSA e Betim pega o time do São Luís, tá bom? Na próxima fase, no mata-mata. Aqui, meu amigo, que atropelou, amassou, goleou. Bom, no estádio municipal de Arapiraca, tá? O Asa meteu 4-0 no Iviema. Só que o Asa já tinha vencido o jogo de ida lá no Saraivão por 2-1. Então o Asa detonou 4-0. Amassou o Iviema e passou de fase. Aí aqui, ó, no Albino Tubaí, tá? O Cianorte, para mim, já tinha sacramentado a classificação. Meteu 4-0 no 15 de Piracicaba. Jogando lá no Barão da Serra Negra, o Cianorte empatou com o 15 de Piracicaba em 0-0, tá? Então se classificou o Cianorte, tá? Cianorte classificado, vai pegar o Asa. Asa e Cianorte vai ser um grande jogo de duas equipes que golearam nesse mata-mata. Então, próxima fase, Asa e Cianorte, galera. Essa é a Série D do Campeonato Brasileiro, que vai para mais uma fase, mais um mata-mata. Essa agora é as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, né,
A gente vai esperar a CBF marcar data e horários dos jogos, mas aqui no canal a gente tem esse compromisso de passar tudo para vocês. Então, data, horário, local dos jogos, definindo, né, aonde cada time vai decidir, se em casa, se fora de casa, mas a gente vai trazer tudo da Série D do Campeonato Brasileiro aqui para vocês. Mas, ó, esquece não, galera, esquece não, aqui tem um dedinho assim, ó, aí você, quando tá para cima, você clica, aí dá o like pra gente agradece. Se você puder também, tá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Aqui o pessoal do Clube de Membros, ó, aqui o Rogério Cunha, meu amigo Rogério Cunha, um abraço. Leidson, valeu também. Alexandre Paulo também, muito obrigado, valeu. André Lins, um abraço, muito obrigado. Aqui Augusto Caldas, valeu. Paulo Gustavo, obrigado aqui a todo mundo. José Lenilson, valeu. Essa galera toda aqui que faz parte do nosso Clube de Membros. Se você quiser fazer parte também, fique à vontade. Obrigado, hein? Boa sorte, a gente vai estar acompanhando tudo da Série D para vocês. Valeu, fica na paz de Deus. Tchau, pessoal.